deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, valeu Paulo, obrigado, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, o nosso Deus, para nosso proveito, para serdes participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, naqueles que são exercitados por ela. Amém? Então, na semana passada eu passei esse texto para a gente ler, e quem aqui leu, qual foi a palavra que te chamou a atenção em primeiro lugar? Quem leu? Pode falar. Como? Correção. Mais alguém quer falar alguma coisa? Disciplina quem ele ama. Bel, tem alguma coisa para falar, Bel? Não? Alguém mais leu e quer falar alguma coisa? Em Jesus. Boa, Elton. Alguém mais? Salomão. Da sua sabedoria, Salomão. Glória a Deus. Então, a gente já tem algumas propostas aí, né? O Marco falou correção, né? A Sheila falou Deus disciplina quem Ele ama. O Elton falou nossos olhos em Jesus. Alguém mais que falou alguma coisa que eu não lembrei? Não, né? Então, este é um texto que me trouxe um título, e a gente sempre tenta olhar para Deus de uma maneira com que Deus confirme nos nossos corações, ou no meu coração quando eu prego, para que aquilo seja da vontade dEle, porque nós pregadores estamos aqui como um exercício da palavra de Deus, apenas isso. A nossa palavra, a minha palavra, não pode ser falada ou pregada por questões humanas, daquilo que eu acho, ou daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo que tenho que falar. Mas eu creio que a Bíblia, quando fala conosco, e a mensagem é bíblica, real bíblica, ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, é porque Deus quer falar algo conosco nesta noite acerca deste texto. E ele não é um texto tão simples de se entender, porque ele a primeiro ponto, ele nos alerta de algo que é difícil da gente ficar longe.
E o autor aos Hebreus, que a gente não tem bem a certeza de quem seja, alguns teólogos supõem que seja o apóstolo Paulo pela narrativa, né? Mas não temos essa certeza, então a gente fala a carta que foi escrita aos Hebreus. Ela nos fala nesse começo, por isso que eu pedi para vocês lerem do versículo 1 até o versículo 11, para suscitar coisas na nossa vida quando a gente faz a leitura da palavra. Sabe por que eu entendo isso? Por que eu quis fazer isso e quero fazer isso? Porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada, a gente precisa estar abrindo e lendo a palavra de Deus, ela precisa suscitar determinadas coisas dentro de nós. Eu não sei de onde veio a forma do culto que nós fazemos, né? Eu sei que primeira vez que eu fui numa igreja, o pastor começou com uma parte da palavra, depois vem o louvor, depois vem a mensagem, depois se encerra, e isso não, a gente não tem biblicamente um formato de culto que era feito nas igrejas primitivas, mas isso vem de alguma raiz nossa de lá de trás. Mas eu sempre fico pensando que muitas vezes aquele que traz a mensagem, não que ele facilita porque ele é colocado para fazer isso, mas muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e amanhã a gente já não lembra mais daquilo que a gente ouviu. Então, quando eu fiz um pequeno exercício, e a Vanessa postou, e eu postei também, e eu falei aqui no domingo passado, quando eu fiz esse pequeno exercício para a gente ler e entender dali, na primeira leitura, o que aquilo brotou em você. Você lendo aqui comigo agora, o que brotou em você esse texto da palavra de Deus? E eu, orando e buscando do Senhor, coloquei no meu coração um título para esta noite, bem, talvez forte, por isso que eu digo, que às vezes a gente ora a Deus, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Porque às vezes é muito mais fácil pregar coisas tranquilas, mas é mais difícil você pregar o que a Bíblia diz. E o título que eu coloquei para hoje, para esta mensagem é Filhos ou Bastardos? É duro ver isso, porque a gente tem uma forma de entender a palavra bastardo, e essa é uma versão que fala isso, outras falam filhos e não filhos, né? Mas a gente sabe que isso tem um formato, e a gente entende o que Deus está falando aqui, porque Deus, na sua essência, o que Deus quer de nós. O Elton fez esse último louvor. O que ele disse para aquela mulher samaritana? Eu tenho como te dar água, que você nunca mais vai ter sede na tua vida. Então, o que Deus quer para todo ser humano, o que Deus quer para mim e para você hoje aqui, que nós nos aproximemos dEle como filhos, que nós estejamos na presença dEle como filhos, porque Deus quer nos tratar como filhos legítimos, como aqueles que João no capítulo 1 diz, que não nasceram da vontade do varão, não nasceram da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus, aqueles que receberam Jesus Cristo, seu unigênito, como seu único e suficiente Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E como Deus trata seus filhos? Porque o texto começa dizendo assim: portanto, nós também que estamos cheios de testemunhas, cheio de exemplos, deixemos todo embaraço. E aí vem a grande chave da mensagem de hoje, e a grande chave daquilo que Deus quer trabalhar em nós: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos
com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e hoje está sentado à destra de Deus. O que Deus quer tratar conosco, o que Deus quer falar conosco, e que muito pouco se escuta, muito pouco se ouve, Deus está dizendo para nós: fujam, se mantenham longe do pecado, dos embaraços da vida, porque o pecado e os embaraços da vida nos afastam de Deus. Deus é santo. Deus não se envolve com coisas não santas. Deus nos deu o seu Filho unigênito para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele naquela cruz. E quando Deus olhava para o seu Filho morrendo por mim e por você, Ele entendia ali que a partir daquele momento nós teríamos uma restauração diante do Senhor, que é a verdade que Deus quer ter com os seus filhos. Tem uma outra versão, acho que é Almeida Revista Atualizada. Alguém tem aí? ARA? Almeida Revista Atualizada? Dá uma olhadinha para mim se você acha aí, alguém pega no... Emerson, pega no Google aí, esse Hebreus 12, 1. Tem, Bel? Então fala aí, Bel. Isso. O que ele fala do pecado? Que tão tenazmente nos acompanha. Isso é uma realidade para mim, que estou aqui, é uma realidade para todos nós, porque a nossa essência é pecadora. E a gente precisa ouvir falar disso, ouvir essas coisas, para que o Espírito de Deus trabalhe em nós, e se necessário for, Deus nos corrija, como Ele corrige aos seus filhos a quem Ele ama. Se Deus não nos corrigir, se Deus não nos exortar, nós seremos condenados com esse mundo. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós sejamos segundo o seu coração. Vocês lembram o homem da Bíblia que foi tratado como um homem segundo o coração de Deus? Quem foi? O rei Davi. Como foi a vida de Davi? Cheia de problemas. Aliás, problema não, pecado. Eu fiz porque a gente está atribuindo problemas e está nominando, muitas vezes, que a gente diz que nós temos um problema, e na verdade esse não é um problema, isso é um pecado. Só que a palavra problema é mais fácil de resolver, ela não nos agride tanto, mas se a gente for ver bem dentro da palavra de Deus, a gente tem problemas sérios, porque é o que Abel leu naquela versão ali, tenazmente, esse pecado, ele quer se agarrar na gente, ele quer se agarrar em nós. Então o autor fala ali, então acontecendo isso, vamos correr com paciência uma carreira, cada um de nós aqui está numa carreira, e essa carreira não é igual para todos, essa carreira aqui é como se fosse uma corrida, é uma maratona, que a gente vive aqui sobre essa terra. Alguns a maratona dura 80 anos, alguns a maratona dura 6 meses, alguns a maratona dura 2 anos, 10 anos, 40 anos, 50 anos. Mas todos nós estamos correndo uma carreira, uma corrida em direção à glória de Deus. Então o autor diz assim, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, autor e consumador daquilo que a gente acredita. E a Bíblia nos narra, e eu quero destacar o texto e
e a história do rei Davi, porque Davi é um homem que a Bíblia diz, que a Bíblia narra acerca dele. Em Atos capítulo 13, versículo 22, é narrado que Deus falando, Davi, um homem segundo o meu coração. Mas aí quando a gente vai ver a vida de Davi, e quando a gente vai ver, entender e ler sobre Davi, você vai entender que tenazmente o pecado perseguia Davi. A história mais conhecida de todas, além de outras que ele tem para narrar, é o pecado dele com Betseba. Alguns já viram, as novelas estão passando aí, os canais estão passando essas histórias. Então, Davi, um dia, um formoso dia, chegou lá no seu palácio do alto, viu uma mulher se banhando e falou, opa, traz ela para mim. Mas não foi só isso que ele fez. Quando ela foi falar para ele que ela estava grávida, ele falou, mas ela é mulher do meu soldado, do meu general Urias, então traz o Urias para cá, para o Urias ir para a casa dele, e daí ele está ali com Betseba, e ninguém vai ficar sabendo que esse filho é meu. Então veja, um homem segundo o coração de Deus, pensando isso. E não deu certo, porque Urias era um homem fiel, e ele ficou lá na porta com os seus soldados e não quis ir para casa. E Davi falou, bom, já que ele não quer ir para casa, mandou uma carta para o general que estava lá e disse, coloca o Urias aí na frente de batalha, para ele morrer. E foi o que aconteceu. Então, no mesmo momento, veja como o pecado vai tenazmente, você vai indo para frente, entendeu? Você vai indo para frente para tentar corrigir aquilo que você fez lá atrás. Aí você começa a dar passos pecaminosos, como Davi fez. E ele ficou achando que estava tudo bem, mas um dia, como Deus, nada para Deus fica oculto. Um belo dia ele estava no palácio, Deus envia o profeta Natã, e o profeta Natã chega e passa um veredito para ele. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas, o outro só tinha uma, e esse que tinha muitas foi lá e tomou essa uma deste homem. O que nós devemos fazer com este homem? E Davi fala, esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natã fala, pois é, mas esse homem é você. E daí Davi cai na real e diz, é verdade, eu pequei contra o Senhor. Tudo isso está narrado em 2 Samuel capítulo 11, eu vou falando para a gente para a gente ir à frente e não se deter no texto, mas o texto diz isso, e se você quiser ler esse texto depois em casa, leia e confira o que eu estou falando, confira o que eu estou dizendo, é bom. Então, Deus mostra aquilo para Davi, e Davi depois, lá dizendo a palavra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi era um homem que louvava o Senhor, que Davi era um homem que reverenciava a Deus, que Davi era um homem íntegro na presença do Senhor. Depois de todas essas coisas, Davi reconhece diante do profeta Natã, Senhor, eu pequei contra ti. Mas qual era o veredito que Davi deu sobre ele mesmo? Esse homem tem que morrer. Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23, eu vou ler para nós aqui, quer ver? Romanos 6, 23, ouça o que fala isso. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Deus fala aqui, veja o que acontece aqui, veja o que Davi relata aqui, o que a história bíblica narra sobre ele. Mas por que então Deus chama Davi segundo um homem, segundo o seu próprio coração? Esse homem tem que ter uma virtude, porque o que a gente leu é horrível, porque o que a gente leu é horripilante. Porque o que a gente sabe acerca dessa passagem, ela é medonha. E é o que a Bíblia nos diz, o pecado, ele nos gruda de uma maneira tal, que a gente começa a perseguir coisas, isso só vai fazendo coisa errada, só vai cavocando o lugar errado.
Mas há como consertar isso? Há como consertar isso. Nós não estamos perdidos mais no pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. A morte não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas como é que a gente vai fazer com que isso se torne realidade? O que Davi fez? Davi pecava, mas Davi confessava o seu pecado. Davi se prostrava diante de Deus e dizia: Senhor, eu pequei. Senhor, eu reconheço que não sou nada. Senhor, eu reconheço que sou pó. Está aqui diante de Ti, Senhor, as coisas, e eu me coloco na Tua presença, Senhor, para que o Senhor me poupe. Vou ler a oração que Davi fez, logo depois que ele fez toda essa história que eu narrei aqui. Está no Salmo 51. O Salmo 51 diz que Davi confessa o pecado, suplica o perdão e roga a Deus que renove nele um espírito reto. E a Bíblia diz assim, ele escrevendo, isso é um salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica Senhor, do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor, o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. O Senhor não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então existe uma realidade que eu quero falar aqui para você hoje. Todos nós pecamos. Quem está dizendo isso? Eu não. A Bíblia, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém, Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, para fazer com que a obra redentora da cruz estivesse em nós, e que para que nós confessássemos diante dele os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, o nosso palavreado, o nosso olhar na internet, o nosso olhar no celular, o nosso olhar em videozinhos, o nosso olhar em fotografias que nós recebemos, os nossos olhares que nos expõem diante de Deus. Nós temos um profeta Natã hoje sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito de Deus. Ele peca, ele pode até pecar, mas ele peca porque quer, porque o Espírito Santo nos adverte. Aquilo que você vai fazer, o Espírito te fala, o Espírito nos leva a entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a gente tem que se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados. A oração que Jesus ensina, que é o Pai Nosso, diz o quê? Perdoa as minhas ofensas,
perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, assim como eu tenho relevado, assim como eu tenho feito. E depois diz, você tem que pedir, você tem que se colocar diante do Senhor. A palavra de Deus nos fala isso, porque o Senhor hoje está fazendo o que conosco? Está nos corrigindo como Pai. Se Deus não fizesse isso por nós, era sinal que Deus estava nos tendo como bastardos. Aquele que não aceita a correção de Deus se torna bastardo e não mais filho. É possível perder a qualificação de filho, sim, se não aceitar a repreensão do Senhor, se não aceitar a disciplina que Deus põe sobre as nossas vidas. E Deus sabe exatamente como falar comigo, Deus sabe exatamente como falar com você, Deus sabe exatamente o que você fez, Deus sabe exatamente o que você pensou em fazer, Deus sabe exatamente, porque o Salmo 139 diz, ainda nem falei, o Senhor já sabe as palavras que sairiam da minha boca, os teus pensamentos, os meus pensamentos, Deus conhece. Então nós estamos diante de uma realidade que nos cerca e nós precisamos combater essa realidade na nossa carreira que nos está proposta, olhar para Cristo, autor e consumador da fé, aquele que nos perdoou, aquele que nos colocou novamente na presença de Deus, para que a gente não perca mais essa posição. Deus está buscando em nós. Como diz no cântico, o final da mensagem que ele cantou é: o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como é que a gente vai adorar a Deus em pecado? Sem confessar nossas fraquezas, sem confessar as nossas falhas. Isso é real para mim, homem, para você, mulher, para você, jovem. É a realidade em que a gente vive. Isso está tenazmente ao nosso redor. Não adianta. Vai sempre estar. Mas Cristo tem nos possibilitado. O Espírito de Deus tem nos agraciado. Deus tem nos corrigido. Deus precisa falar conosco. Deus precisa nos exortar como a filhos. Tem mães aqui, tem pais, quantas vezes você já corrigiu o seu filho? Quantas vezes eu já corrigi o meu? Mas a Bíblia diz que muitas vezes a gente não sabe corrigir os nossos filhos, mas Deus corrige os seus filhos, porque Ele diz, Ele corrige a quem ama. E a correção, como diz no final do texto, diz, ela, a primeiro ponto, ela pode parecer ruim, ela vai nos trazer um pouco de inquietude. Eu creio que o que eu estou falando agora está promovendo em mim e em você uma certa inquietude. Porque na verdade, nós não gostamos de sermos corrigidos. O Marco falou, correção. O Elton falou, nos aproximar de Deus. A Sheila falou, Deus corrige a quem Ele ama. Então, quando a gente lê o texto, a gente precisa fazer esse texto brotar para nós. E aqui, essa carta não está dizendo para João, Pedro, Manuel, não. Ele está dizendo para aquele que está escutando. A Bíblia é para nós. As Escrituras são para nós, elas são o poder de Deus. As pessoas vão em busca de profetas, em busca de pessoas que revelam, que fazem um monte de coisa. E se esquecem que a revelação de tudo está aqui. Só que eu sei que isso incomoda, e isso me incomodou durante todos esses dias, que já faz tempo que eu estou com essa mensagem preparada. E era para eu trazer na semana passada, mas o pastor Hermes disse para ele, pregue hoje. Porque eu queria orar a Deus e buscar de Deus a confirmação, porque isso é algo muito sério, chamar uma pessoa de filho ou de bastardo. Ninguém gosta de ser chamado de bastardo. Alguém gosta? Você já encontrou alguém que vai dizer, que maravilha, eu sou bastardo. Bastardo é filho ilegítimo, né? Então Deus está nos falando hoje, Deus está nos corrigindo hoje, porque Ele conhece a nossa essência. A palavra está escrita sobre nós, acerca de nós. Então Deus fala ali,
aceitem, busquem isso, porque eu estou vendo para vocês, isso é o bem. Isso é o bem de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, aquele que está de pé, que pensa, não é nem que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Qual é a forma de cair? É pecado. O pecado nos fez a divisão. Quando Adão peca, a comunhão foi rompida. A comunhão com Deus foi desfeita. E Cristo veio para refazer isso. É o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus na cruz. Ele fez isso, por isso essa imagem aqui precisa estar gravada em nós, porque foi na cruz que o meu pecado e o seu pecado foram macetados, o meu pecado e o seu pecado foram pregados em um homem totalmente Deus e totalmente homem, Jesus Cristo, que suportou tudo por amor, suportou tudo por obediência, e a Deus, a Bíblia diz em Isaías, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, matando-o na cruz. Só que muitas vezes, nos dias de hoje, a gente está tão, como o Elton comentou aqui, a gente está tão disperso com outros assuntos, que parece que o assunto pecado ficou lá atrás, ninguém fala mais disso. Vai lá na internet, vê se algum coach fala sobre pecado, ou fala sobre disciplina. A gente precisa entender que isso está intrínseco em nós, e que a gente precisa lutar contra isso, correr essa carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, buscando nele. Se acontecer, a Bíblia fala que acontece. João fala, se você diz que não tem pecado, já está pecando, porque está mentindo. Então isso é inerente a nós, mas como é que a gente soluciona isso? A gente tem que confessar as nossas culpas diante de Deus. A gente tem que se colocar na presença dEle, reverenciar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele em todo o tempo, porque tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para o nosso entendimento maior, é para que Ele nos chame de filhos, é para que eu e você possamos estar mais próximos dEle. Como é a minha relação com Deus? Como é a tua relação com Deus? Porque a gente precisa tratar disso. Porque isso aqui é uma igreja que foi levantada para que a gente trate coisas que precisam ser tratadas para que a gente se aproxime do Senhor, para que a gente se coloque diante dEle. Mas a palavra é tão tremenda, irmãos, que do versículo 12 em diante, Deus já vai usando o escritor aos Hebreus para nos mostrar o que acontece, para nos falar o que Deus está olhando para nós, para aquilo que Ele tem prometido para nós. Alguém leu o versículo 12 em diante? Foram obedientes ao pastor, então, leram até o 11, né? Mas eu vou ler para vocês do versículo 12 em diante, que é o retrato, esse é um contexto, não se esqueçam. Não dá para pregar só do versículo 12 para frente, hein? Não dá para pregar só do versículo 12 para frente. Tem que pregar do versículo 1 até o 12, e daí falar do 12 para frente, que diz assim: portanto, agora toma isso para a tua vida. Você é um homem, uma mulher que servem a um Deus todo-poderoso. Para Ele todas as coisas são possíveis. Não há impossível para Deus. Então o versículo 12 diz assim: portanto, ouça, isso é para mim e para você hoje. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está cansado, está com a tua mão cansada? Levanta a tua mão agora, os teus joelhos que estão desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes será sarado. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação é fuga do pecado.
Santificação é posicionamento longe do pecado, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, porque Deus é santo, é simples. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Ouça esse texto, e não seja fornicador, ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ainda ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, lá no povo de Israel, no deserto, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao sonido da trombeta, à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que eles mandava. Se até um animal tocasse no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Isso foi o que Moisés viu no deserto, quando Deus falava e quando Deus descia para falar com o povo. Era um assombro, os animais não podiam chegar próximos, mas veja a promessa que Deus tem para mim e para você, em cima desse texto. Mas nós chegamos ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos que justos aperfeiçoaram, dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeitais o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E a voz, do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, e esta é a palavra, ainda uma vez, mostra as mudanças das coisas, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido, ouça isso, eu e você tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Nós não estamos mais naquele monte, nós estamos diante do Monte Sião. O escritor aos Hebreus diz também que a gente tenha ousadia e coragem de se aproximar de Deus. O véu foi rasgado, o pecado se findou em Cristo. Se eu confesso, se eu me retrato, se eu me coloco diante de Deus, confesso diante dEle, o meu coração está contrito. Davi, no seu pecado, disse: não resistirá, ó Deus, um coração que está diante do Senhor. Então eu entendi que Davi só foi livre de todas essas coisas porque ele tinha um coração arrependido, um coração que confessava. Aquilo que ele fazia. Então não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Porque um dia o profeta Natan vai estar na nossa frente. Um dia o Espírito Santo vai falar conosco. Um dia Deus vai usar alguém para falar conosco. E esse alguém vai vir e vai mostrar para nós, não para que a gente seja humilhado e colocado em público, não, para que a gente se arrependa, para que a gente busque Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa essência, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos trata e quer nos tratar como filhos,
Ele quer nos tratar como aqueles que foram remidos no sangue do Filho unigênito dele. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer retratar em nós. É isso que Deus quer buscar em nós. Mas saiba que eu e você precisamos ser sinceros diante do Senhor, verdadeiros diante dEle, porque a verdade diante de Deus, em Cristo Jesus, traz o perdão sobre nós. Traz o perdão sobre nós. Se não houvesse Jesus, nós todos estaríamos condenados. Quando a gente fala isso, a gente tem que entender que Deus está nos preparando uma cidade celestial. É o que ele narra ali. Vocês vão se chegar, não aquele monte Sião palpável, mas vocês vão chegar diante da cidade celestial, a Jerusalém celestial, que está preparado para mim e para você. E enquanto a gente está vivendo aqui, a gente tem que correr a carreira que nos está proposta. Como falei no começo, para mim a carreira é uma, para você é outra. Mas a certeza é que quem está nessa carreira? Quem está nessa carreira? Jesus Cristo. Eu ouvi ontem um post no Instagram, recebe tanta coisa, né? Mas eu achei interessante. Fala sobre Saul e Davi. Saul era da tribo de Benjamim, né? E todas as tribos de Israel, elas têm uma bandeira. Elas têm uma bandeira. Falando nos nossos dias hoje, uma logo, né? E sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? O rei Saul, 21 vezes. Sabe qual é o símbolo da tribo de Benjamim? Um lobo. Saul tentou, como um lobo, na noite, matar 21 vezes Davi. Mas sabe qual é o símbolo da tribo de Judá? Na bandeira da tribo de Judá? Sabe qual é? Um leão. Então, toda vez que os lobos te cercarem, toda vez que os lobos estiverem à tua volta, tentando na noite fazer algo de mal para você, lembre-se que Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão poupou a vida de Davi. O leão da tribo de Judá está à nossa volta, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, mas a questão é, a gente tem que ter a verdade em nós. Então, se você fez alguma coisa, ou se você faz, ou se você fará, o que você fizer, confesse, ponha isso diante de Deus, se arrependa, busque a presença de Deus, e Deus, como em Cristo, como um leão da tribo de Judá, Ele te revencerá ali, Ele vai te fazer ter a vitória ali, naquele momento, Ele vai te livrar de todas as coisas. Como diz a palavra, se você andar pelas águas, elas não te submergirão. Se você for pelo fogo, ele não vai te queimar, porque o Deus Altíssimo está conosco. Então a promessa de Deus é falada para quem? Para filhos. Para filhos. Nós somos filhos de Deus, precisamos andar como filhos de Deus, precisamos buscar a Deus como seus filhos, reverenciá-lo, glorificá-lo, independente da circunstância. Ele também colocou aqui o cântico: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus que não poupou o seu Filho por mim e por você. Mas existem verdades que precisam ser ditas.
verdades da palavra de Deus que precisam ser colocadas. Então se atente, fique atento, atenta ao pecado que tenazmente nos rodeia. Se desembarace disso e corra a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, olhando para o Deus, olhando para o nosso Senhor, olhando para aquele que está ao nosso redor, nos guardando e nos abençoando. Amém? Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Eu queria pedir para o Paulo, para a Tuca, chamar a pastora Shirley lá, por favor. Versículo 55, aquele que nós lemos lá em Romanos 6, que diz que o salário da morte é o pecado, diz assim, 1 Coríntios 15, 5, 5, em Cristo todas as coisas. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que vocês fazem jamais será em vão.